Você já imaginou o que aconteceria se por um acaso monstros existissem? Mas não estou dizendo qualquer monstro, mas sim monstros como o temível Godzilla. Com certeza, o planeta iria cair em colapso e muitas pessoas acabariam não sobrevivendo. Pois bem, é isso que vou te contar nesse vídeo de hoje. Chapa, aqui quem fala é o Shinobi, e como o vídeo relacionado a dinossauros deu muito bom, hoje resolvi dar uma explorada nesse mundo de dinossauros e monstros, falando sobre o found footage de Godzilla, e que monstros gigantescos como ele existem. Será que você sobreviveria a esse mundo? Fique no vídeo para descobrir, mas antes, deixa o like para ajudar esse pequeno canal de 7 inscritos a crescer, e se inscreva e ative o sino para ter mais conteúdo de Godzilla por aqui, pois a hora de você sentir medo chegou agora. Começamos vendo um apresentador falando sobre a bomba de hidrogênio, que foi capaz de abrir as portas para os monstros, falando que agora iria começar o programa documentário que explicaria como do nada a superfauna acordou e começou a atormentar a humanidade há quase 7 anos, com 17 ataques a terras povoadas, com 5 monstros ativos até o momento. Monstros esses que são Godzilla, um monstro que dispensa apresentações, e o mais famoso desse found footage, Anguirus, não tão muito conhecido popularmente quanto o Godzilla, mas que é muito conhecido na fanbase do Lagartão, e que nesse caso também está causando terror. O restante que estão atacando são Kânira, Gorgo e Manda. Ele continua dizendo que há registros desses monstros desde os tempos mais antigos da humanidade e que essas criaturas eram associadas à morte, mas a primeira vez que todo mundo viu que monstros existiam foi quando viram um certo gorila gigante. Sim, esse mesmo, King Kong. Exatamente, meu parceiro. Nesse universo, a Ilha da Caveira existe, junto com King Kong. E tal qual nos filmes, incluindo o mais recente de 2005, eles foram até a ilha para fazer uma produção cinematográfica com várias criaturas, onde inclusive, nessa cena, vemos que não só tem o King Kong, mas também o Kiko, um gorila que fez parte da continuação do filme do Gorila Gigante, e que nesse universo também existe assim como Kong, mas que muito provavelmente não seja tão amigável quanto o Kiko era nos filmes. E quem assistiu aos filmes do King Kong sabe que lá eles levam o gorila para uma cidade grande, onde ocorre a sua morte, mas aqui foi totalmente diferente, pois em vez do Kong, eles trouxeram 2 dinossauros que tinham na ilha, para comprovar que ela existia junto com seus monstros, sendo esse o primeiro contato da humanidade com a superfauna. E tava tudo de boas, até que enfim tiveram contato com algo maior. 4 anos depois, quando houve testes da bomba de hidrogênio no atol de Bikini, trouxeram uma criatura imensa que seria apenas o começo de um pesadelo para todos, pois a humanidade não estaria preparada para aquilo. Na costa de uma pequena vila japonesa estava Godzilla. Sim, ele mesmo. O apresentador diz que ele estava escondido no Pacífico por milhares de anos, com as bombas o levando à superfície. Graças a isso, os cientistas logo o classificaram como uma criatura pertencente à superfauna, um grupo de animais gigantescos. E detalhe que pequenas vilas do Japão já conheciam a criatura há muito tempo, e já tinham mitos sobre ele, e mantinham isso em segredo do mundo. Alguns o denominavam como Kaijukai, um culto que acreditavam que esses monstros eram divindades e até sacrificavam os membros ao mar como uma oferenda de paz a esses monstros. Mas é óbvio que isso não iria ficar na paz por muito tempo, mesmo com Tóquio preparando um muro anti-Godzilla que daria choque no monstro caso ele chegasse perto da cidade. Todo mundo sabe que isso sairia fora do controle rapidamente. Eu digo isso porque principalmente o Godzilla que acabou chegando em Tóquio era bem maior do que o que foi encontrado na costa. Isso trouxe muitos danos, e o que mais me deixou horrorizado foi ver as cenas dessas pessoas queimadas e agonizando graças ao raio atômico do Godzilla.
A teoria mais aceita naquele momento foi de que o Godzilla maior era o pai do menor e que ele foi atraído por causa das luzes de Tóquio. Isso foi comprovado quando o monstro retornou, mas em vez das luzes estarem ligadas, houve uma paralisação na cidade, fazendo com que o bicho não tivesse interesse e não atacasse novamente. Então, logo as Nações Unidas se uniram para debater sobre o caso e chegaram à conclusão que deveriam utilizar a bomba de hidrogênio para exterminar a criatura em um local afastado. Logo então, puseram o plano em prática, levando a criatura para bem longe por meio de navios. E quando ele apareceu, só que não imaginaram que isso foi o maior erro deles, pois a bomba no Godzilla foi apenas uma solução temporária. Pra falar a verdade, acho que a bomba trouxe consequências mais negativas do que positivas, pois em Okinawa houve relatos de mais outra criatura gigante, atraída possivelmente por causa da bomba. O seu nome é Anguirus. Sim, agora ele está acordado, e o pior é que ele estava se aproximando de Tóquio. Nada estava claro do porquê ele estava fazendo isso, até que chegou a notícia de que Godzilla estava vivo. As bombas não surtiram efeito nele. Logo chegaram à conclusão que era por isso que ele estava se aproximando de Tóquio, para uma incrível batalha entre os dois monstros. Todas as luzes foram apagadas, mas nem mesmo isso impediu o embate das duas criaturas lendárias que começavam a ter uma batalha incrivelmente sangrenta no meio da cidade. Como esperado, Godzilla saiu como vencedor nessa batalha, fazendo com que Anguirus fugisse escavando no subsolo. Já que lá foi considerado um território do lagartão, Anguirus viajou para a Nova Zelândia, onde tem causado bastante terror e caos para a população de lá, sendo esse o seu território. Por enquanto, esses foram os dois monstros da superfauna que apareceram até o momento. Mas calma que daqui a pouco vai aparecer mais. Se achou que até agora tava feio, imagine quando aparecer o restante dos monstros que eu disse. Então, meu amigo, se eu fosse você, ficaria ligado e não sairia desse vídeo de jeito nenhum para anotar todas as dicas de sobrevivência que as pessoas desse mundo vão pôr em prática para sobreviver a esses ataques monstruosos. Vai que do dia pra noite você acaba descobrindo que o ser humano não é a criatura mais dominante, não é mesmo? E digo isso porque essa foi a reação e a conclusão de todos do planeta. A batalha chocou a todo mundo. O ser humano, como eu disse, não estava mais no controle e não havia sequer esperanças de tudo voltar ao normal. Agora, a humanidade teria que arrumar uma forma de se adaptar e sobreviver aos monstros. Caso contrário, seriam eles que seriam extintos. Mas pelo menos, uma coisa foi certa sobre a batalha entre os dois monstros. A luta deu informações necessárias sobre como funcionava a superfauna. E isso foi tirado graças a diversos pedaços dos monstros que foram deixados para trás, assim como os registros da luta dos dois. Através disso, os especialistas chegaram à conclusão que as criaturas da superfauna tinham características que sugeriam que eles evoluíram para batalhar entre si, como a capacidade do Anguirus de se proteger dos raios atômicos do Godzilla. Entretanto, outro monstro iria vir acordar graças a uma erupção de um vulcão no Chile. Esse monstro é uma espécie de libélula gigante que se alimentou de várias pessoas de um vilarejo antes de ser presa numa mina. O pior de tudo é que vulcanologistas ainda acreditam que algo maior possa estar dentro do vulcão. Ou seja, se tava ruim com a libélula, espera só o bicho que tá adormecido no vulcão despertar. O negócio vai piorar ainda mais, mano. Mas logo em seguida desse acontecimento, outro ataque iria acontecer no Havaí, vindo uma espécie de caranguejo gigante chamado Canira, causando morte e destruição onde passava. Em seguida, na ilha de Nara, surgiria mais um monstro. Sim, agora eles estão acordando com mais frequência e um atrás do outro. Agora é uma espécie de dinossauro do mar, chamado Gordo, mas por sorte, esse só era agressivo quando os militares o atacavam. Então pelo menos temos um de boa. Se achou que era só esse, saiba que está redondamente enganado, pois na China, outro monstro caçava comida em meio às montanhas. O nome dessa criatura é Manda. Ok, agora vemos que a quantidade de criaturas que estão acordando é absurda. E agora, resta a pergunta do porquê isso está acontecendo com tanta frequência. Pois bem, o apresentador acaba dizendo que, segundo uma teoria, que até agora é a mais aceita, o uso de armas nucleares poderia ter acordado a superfauna, e que se a humanidade não tivesse usado esse tipo de armamento, com certeza essas criaturas estariam adormecidas e o mundo estaria em paz. Mas o pior de tudo é quando essas criaturas começam a brigar, pois um monstro estava no território de outro, como o caso de Canira e Godzilla, onde os dois começavam a batalhar por território, fazendo com que vidas de inúmeras pessoas fossem perdidas no processo.
Assim como Kaneda havia brigado com Godzilla por causa de território, Manda fazia o mesmo, pois o território de ambos colidiam em Hong Kong. A humanidade teria que fazer algo o mais rápido possível para se salvar, porque os monstros não estavam só matando uns aos outros, mas pessoas inocentes também pagavam por ter criaturas brigando entre si, mesmo elas não tendo nada a ver com isso, mas ainda assim eram pisoteadas por criaturas da superfauna. Mas surpreendentemente, a superfauna trouxe impactos positivos, segundo o apresentador, pois agora toda a humanidade estava unida, esquecendo de uma vez por todas as suas diferenças para enfrentar os kaijus. Também a radiação dos ataques dos monstros fez com que alimentos crescessem e ficassem enormes, embora esses alimentos, por enquanto, segundo o apresentador, não sejam comestíveis. Mas no futuro, esses alimentos poderão ajudar na questão da fome mundial. Os cientistas já estavam trabalhando nisso. Por via das dúvidas, deixe bem anotado no seu caderninho: ficar longe de comidas gigantes, pois nelas contém radiação. E então, as Nações Unidas criou o Centro de Contra-Ataque Godzilla, um grupo em que o mundo todo se unia para pesquisar como destruir essas criaturas gigantes para que a humanidade pudesse prosperar novamente. Graças a essa organização, começaram a fazer estratégias para que os humanos pudessem sobreviver aos ataques, como uma espécie de bunkers nas cidades para caso houvesse algum ataque de uma criatura da superfauna, assim como também monitoravam a presença das criaturas. Enquanto ao mesmo tempo, a Ilha da Caveira, local onde vive King Kong, os cientistas realizavam pesquisas de campo, pois acreditavam que na ilha poderia ter segredos da superfauna que poderia ajudar a humanidade, terminando assim o primeiro episódio desse Found Footage. Caramba, dá pra notar que a humanidade estaria perdida se monstros existissem. E isso me leva a te fazer uma pergunta: o que você faria pra sobreviver se monstros como Godzilla existissem na vida real? Escreve pra mim nos comentários que eu vou dar coração. Na descrição vai estar o link do vídeo original, em que eu me baseei pra criar esse vídeo falando sobre o Found Footage. Então, créditos ao criador. E não esqueça de também deixar o like para mais vídeos de terror e também para mais vídeos de Godzilla, e se inscreva e ative o sino para não perder os próximos vídeos como esse que vai vir, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E falando em sobreviver, você sabe como sobreviver a um Skinwalker? Pois aí na tela eu te conto o segredo. Se eu fosse você, eu assistiria, pois essa criatura pode estar se passando por seu animal de estimação ou por uma pessoa perto de ti. Aqui é o Shinobi e a gente se vê nesse vídeo. Valeu!